Olá, olá. Pontualmente aqui às 11h15. Vamos aguardar o pessoal aqui ir entrando. Olá, Neida, seja bem-vinda. Grande Reginaldo. Tudo bem? Maísa. Grande doutor Marcelo. Alguém sabe como coloca o tema aqui? Queria aprender a colocar o tema. Olá, Ada, tudo bem? Precisamos marcar uma outra live, hein? Foi muito legal aquela nossa aí. Aí, pessoal, sejam bem-vindos aí. Quem mais que tá chegando aí? Maísa aí, sempre participando. Muito obrigado, viu, Maísa? Então, pessoal, vamos já começar falando, né? Um tema aí muito legal, né? Que todo mundo sempre se interessa muito, que é como perder peso, né? De forma rápida, ainda mais nesse momento do ano, né? Que tá todo mundo querendo aí chegar no verão, né? Que é a data que as pessoas acabam se expondo mais fisicamente, viajam, saem de férias e querem estar bem. Mas a ideia, né? Como quem me acompanha sabe que eu prego, é muito mais uma mudança de estilo de vida de uma forma global, né? Durante o ano todo, e não só momentos isolados. Mas sim, tem-se técnicas e a ideia é mostrar exatamente isso. Né? O que eu faria, né? Para realmente eu tentar melhorar ao máximo. Eu estou muito determinado a melhorar minha forma física em 30 dias e é isso que eu vou falar para vocês. E aí, se vocês acharem legal e que alguém vai se interessar por isso, enviem essa live aí para quem possa aí se interessar, porque tem umas dicas bacanas aí, tá? Então a ideia é isso, que eu vou fazer de forma até intensa e que muitas vezes eu não vou conseguir manter por muito tempo, tá? E é por isso que eu sou contra, às vezes, né, com pacientes que me procuram, que querem mudar estilo de vida, a gente pensa numa mudança, né, permanente, né, e não uma coisa muito imediatista. E a ideia da live é mostrar de forma intensa uma coisa que você vai fazer a mais ali para realmente buscar o melhor. Não é nem vai emagrecer 30 quilos, então é uma mudança completa da forma física. Mas você vai conseguir melhorar um pouco, tá bom? Se você realmente seguir essas dicas, essas orientações que eu vou falar, tá bom? Lógico que é individual, tem gente que perde mais, tem gente que perde menos, tá? E aqui, ó, tem alguém da Colômbia aqui, muito bacana, hein? Então, vamos começar aí. Né, hoje eu acordei, hoje dia 5/12, hoje é sábado, vamos dizer que, tô determinado até dia 30, até dia 31, vou viajar no fim do ano, o que eu já faria? Bom, primeiro eu já me policiaria em dormir cedo, tá? Básico. Qualquer pessoa que emagrece, qualquer pessoa que queima gordura, ela dorme bem, tá? Ela dorme aí uma média de 6 a 8 horas em média, isso não é todo mundo, tem gente que precisa de mais ou menos, mas a média para sentir com energia ao longo do dia, para ter uma boa oxidação de gordura, sensibilização de insulina, sensibilização de leptina, o que vai favorecer você comer pouco, já que vai ter que comer menos, né? Então, dormir bem é muito importante para que você dê cabo nessas dicas, tá? Não vai adiantar nada se não dormir bem, se você ficar variando seus horários, acordando no meio da noite, dormir tarde, acordar tarde, não vai adiantar nada, ok? Então, sono básico. Então, acordaria ao máximo 6 horas, 7 da manhã, coincidindo com a luz solar. Isso é ótimo para o seu metabolismo, porque o bloqueio da melatonina que se dá com a claridade, seja do sol, seja da luz artificial, melhor ainda do sol, ativa o cortisol, que te dá disposição. E com disposição você faz mais exercício, você tem vontade para fazer dieta. Ok? Você precisa do cortisol nesse momento. Então, um pico de cortisol matinal é fundamental para controlar suas inflamações, fazer com que você tolere situações estressantes. Eu acabei de falar isso num Reels recentemente. Tem umas dicas bacanas sobre como estimular o cortisol. Então, acordaria cedo, tá? Em jejum mesmo. Num primeiro dia, eu colocaria um aeróbio em jejum. O aeróbio em jejum é fantástico para que você
favoreça a lipólise, tá? Para que você estimule a queima de gordura, que transforme gordura em energia. E o aeróbio jejum é uma atividade de moderada intensidade, tá? Não é musculação, não é treino intenso intervalado, é um treino de moderada intensidade, com 60% até 60% do VO2. É um treino na bicicleta ou na esteira, que você corre numa frequência em que você conversaria com alguém, né? Um treino intenso você não conversa, tá? Mas também que eleve a sua frequência cardíaca, tá bom? A caminhada não entra, tá? A caminhada ela é uma atividade muito leve, ela não tem essa elevação na frequência cardíaca, não vai te ajudar muito, tá? Mas o treino moderado sim. Então, num primeiro momento, eu faria um treino, o cardio em jejum seria ótimo, ok? E ao longo do dia, o que eu faria em relação à alimentação, né? O que eu faria realmente para ser mais intenso? Quem me acompanha sabe que eu sou muito adepto à dieta de baixo carboidrato e mais alta em gordura, até gordura animal. Até postei esses dias aí mostrando lá uma costela que eu comi numa churrascaria. Então eu uso muito dessa dieta, a dieta paleolítica adaptada, né? Já que também eu uso alguns carboidratos complexos como arroz, feijão, batata, né? Mas em grande parte do dia eu como muita proteína animal, vegetal, gordura animal, vegetal, e em algum momento do dia eu como carboidrato, às vezes próximo ao exercício, às vezes só à noite, às vezes eu passo um dia sem carboidrato algum, tá? Entrando até em cetose. Então essa é uma dieta muito lifestyle, tá? Essa dieta é porque ela realmente tem uma elevada quantidade de calorias, até porque a gordura tem mais calorias, né? Então, mas a gente está querendo algo rápido, a gente está querendo algo, né, que seja em 30 dias, né? Então a gente realmente vai até diminuir um pouco a quantidade de caloria, tá? E a gordura, cada grama de gordura tem 9 calorias, cada grama de carboidrato e cada grama de proteína tem 4. Então a gordura ela imprime mais caloria. Então, de forma imediatista, eu reduziria principalmente a gordura animal. Vamos dizer, nesse mês eu faria uma dieta com carnes mais magras, patinho, carne de frango, peixes mais magros, ok? Ou ovos, e até às vezes se a pessoa faz um omeletão de manhã até com pouca, ou sem nenhuma gema, se for o caso. Mas não desperdiçaria, não largaria as gorduras, né, do coco, por exemplo, a do azeite. Isso eu deixaria até, vamos dizer, um prato de frango grelhado com azeite, vegetais, tá? Seria legumes frescos, excelente, por exemplo, né, dentro dessa dieta, né? Castanhas à tarde, óleo de nozes, o próprio coco, o abacate, fantástico para que você fique também em saciedade, porque o que a gente vai ter que modular nessa hora é saciedade. E por isso que começou lá no sono, por isso que começou lá na disposição também. Se você não dormir bem, se você não tiver disposição, você não vai conseguir dar cabo nessas estratégias que eu estou falando, tá? Então, nessas refeições eu diminuiria o carboidrato e também diminuiria a gordura em grande parte do dia, tá? Mas eu não abdicaria dos carboidratos também. Eu não sugiro que nesse momento, até porque a gente vai querer fazer bastante exercício físico, tá? Aqui a ideia é lifestyle, tá? Não é um método revolucionário com medicamento, com alguma fórmula mágica, com alguma enzima e nada do tipo. Estratégias mais comportamentais. Vou falar um pouco de suplemento também, pode se agregar aí, mas em suma é muito comportamental, ok? Então o carboidrato ele pode entrar, sim, principalmente se você não comeu carboidrato o dia inteiro. Vamos dizer, você fez esse cardio em jejum e passou o dia inteiro comendo mais proteína e mais gordura, e aí à noite você faz uma refeição com um carboidrato complexo, principalmente um carboidrato com baixa carga glicêmica, um carboidrato tipo arroz integral, feijão, batata doce, mandioquinha, abóbora, com uma fonte de proteína mais magra e legumes, ok? Nesse momento sim, aí pode até tirar o azeite, ficar só aí com um limãozinho. Ao longo do dia você já aumentou essa quantidade de gordura até para ficar mais saciado. Então eu acho que à noite você poderia colocar um pouquinho menos de gordura e um pouco mais de carboidrato com uma proteína magra, tá? Atrelado a esse cardio em jejum, acho de fundamental importância que você faça algum tipo de exercício de força,
tá? Porque também a gente quer estar tonificados, queremos estar com a massa muscular preservada. Essas técnicas não vão ajudar você a ficar mais forte, né? Porque você vai precisar comer bastante para ficar forte. É mais para tonificar o corpo mesmo, ok? Aumentar o metabolismo incrivelmente. São técnicas de aumento de metabolismo, como o exercício de alta intensidade, que eu vou falar daqui a pouco, mas a musculação. A musculação é uma atividade de alta intensidade. Você num bíceps, por exemplo, quando você está fazendo um agachamento, você não chega na 12ª repetição e não entra em fadiga, você não percebe que você não consegue, ou seja, isso caracteriza essa intensidade elevada, né? Favorece essa anaerobia, mostra o quanto a célula está sem oxigênio, você não consegue mais desenvolver aquilo. Então é uma atividade intensa que estimula a produção de GH, que favorece o estímulo de adrenalina, cortisol e diminui a insulina. E esse ambiente ele é perfeito para a oxidação de gordura ao longo das 24 horas pós-treino. Então anotem aí, musculação emagrece. Então você não, né, se você achou que eu fosse falar aqui que era para você fazer cardio e jejum todos os dias, você se enganou, tá? Emagrecer, perder peso, pode até perder se você fizer isso, mas possivelmente você não vai chegar muito tonificado, pode chegar meio flácido, com uma gordurinha meio sobressalente, tá? Então a ideia é a gente melhorar a composição do corpo como um todo. Uma coisa é ficar magro, tá? Uma coisa é ficar leve, outra coisa é ficar bonito, tá? Ficar leve não é tão difícil. Ficar leve, vocês nem precisariam estar aqui me acompanhando. Ficar leve é fechar, come franguinho com salada e sai correndo. Tem gente que opta por virar maratonista, tá? Ou tentar correr grandes distâncias, até por prazer, por hobby, nem visando emagrecimento, e ficam muito magros. Ninguém está falando que atividades de longa duração não emagrecem, elas emagrecem. Mas a gente está querendo um corpo mais estruturado, com uma composição corporal que nos favoreça, ok? Então a gente vai ativar várias vias metabólicas diferentes, como por exemplo a via da MPK, quando a gente fez o cardio em jejum, que é uma via favorável à oxidação de gordura, como eu disse, tá? E no outro dia a gente vai fazer sim treinos de força com intensidade elevada, tá? Fazer força de verdade, né? Imagine que caiu uma viga no seu pé e aí você vai tentar levantar essa viga. Você vai fazer a maior força que você tem para levantar essa viga. Pode ser que você levante ou não, mas você vai fazer força porque vai estar doendo o seu pé. E é isso, e é a mesma coisa que você vai fazer na musculação, tá? Se você não fizer essa força máxima, você possivelmente não vai ter resposta alguma, seja no possível ganho de massa muscular, que não é favorecido nesse momento, já que não tem uma gestão adequada de comida para este fim, seja na queima de gordura, tá bom? Então se eu um treino, né, que eu use a caneta, eu posso ficar aqui fazendo séries de 1000, né? E aí você entende que isso vai ser totalmente ineficiente. Isso se assemelha até um pouco com a caminhada, pessoal. Você ficar caminhando por hora se assemelha muito a você ficar fazendo isso. Algum gasto calórico tem, sem dúvida tem gasto calórico. Porém, para queimar gordura, você tem que ir além de consumir calorias. Você tem que ativar o seu ambiente metabólico. É diferente. Você tem pessoas que trabalham de forma braçal, porém da mesma forma todos os dias, como domésticas, donas de casa, camareiros que trabalham limpando as coisas, eles estão muito acima do peso, porque eles gastam calorias para fazer aquele trabalho braçal, mas não é uma caloria que intensifique e a frequência cardíaca ou também que gere uma contração muscular suficiente para que haja ativação hormonal. Ok? Então o gasto calórico ele não é só suficiente de forma isolada, ele precisa de uma ativação hormonal, de uma ativação metabólica, tá, completa para que você transforme, tá, gordura em fonte de energia, que é o que a gente está querendo fazer aqui, e até eventualmente com a entrada também das proteínas que vão ter nessa alimentação, como eu disse, né? A alimentação é mais restrita em fontes de carboidratos, açúcares, e mais alta em proteínas, tá? Proteínas idealmente aí quatro vezes ao dia pelo menos, né? No café da manhã, no almoço, no fim da tarde e à noite, para você também realmente ter esse aporte proteico, segurar sua massa muscular, gerar energia também, apesar da proteína, mesmo que eu não veja a proteína como uma excelente fonte de energia cerebral, mas sim, ela acaba se transformando também em glicose e acaba gerando também energia. E a proteína, ela estimula a mTOR,
a mTOR é importante para favorecer hipertrofia ou manutenção da massa muscular, já que você também está fazendo musculação. Então a gente, né, quer manter a sua composição corporal, então precisamos da proteína nesse momento para segurar a sua massa muscular e você ir queimando gordura. Então segue aí, hein? Atividades de força, de musculação. E não vai adiantar nada ficar fazendo só bíceps, treinos muito leves, com musculaturas muito isoladas. É o momento realmente de você ativar o seu corpo como um todo. Então, para a mulherada aí, atividades de membro inferior aí é fantástica. Os treinos de perna, agachamento, levantamento terra, stiff, e flexora, cadeira extensora, né, feita de forma que você realmente faça a careta. A partir da 7ª repetição você tem que estar fazendo uma careta, porque senão realmente, né, você está ali dando risada, está no telefone falando, realmente não vai conseguir ter muita resposta. Eu vejo o pessoal na academia, né, batendo papo ali, olhando o telefone, enquanto está fazendo uma série de flexora, por exemplo, né, de extensora, sentadinho. Poxa, dói, né? Para quem faz a cadeira extensora de forma correta mesmo, ela tem dor. Você sai até meio chato até, né? Então, mas é um treino muito eficiente para ativação hormonal, tá? E essa ativação hormonal favorecer queima de gordura e aumento muito bom do nosso metabolismo basal, tá? Até nas 24 horas pós-treino você vai conseguir ter essa elevação. Atrelado a isso, né? O que se pode fazer também? Atividades de curta duração e alta intensidade, que é o chamado HIIT, treino intenso intervalado. Tá? Ele é um pouco diferente do treino aeróbico. Tá? O treino aeróbico é aquele treino mais moderado, né, que eu falei, corrida, tá? É uma bike, um spinning mais longo, 40 minutos. O treino intenso intervalado, geralmente ele não pode durar mais do que 20 minutos, porque ele vai ter períodos de tanta intensidade que você não vai conseguir passar de 20 minutos. Se você conseguiu passar de 20 minutos, quer dizer que os períodos de intensidade elevada não foram tão elevados assim, entendeu? Então, cada um vai ter a sua. Então, a ideia é o quê? Por exemplo, você vai fazer tiros de 2 minutos na bike, na piscina ou na esteira mesmo, na sua máxima intensidade. Eu não sei qual é a sua máxima, eu sei qual que é a minha, dá para fazer isso através de um teste ergométrico. A gente faz aqui na clínica, se precisar, se alguém se interessar, mas também a percepção de esforço também já é válida para que você, aquela corrida em que você está no seu máximo, que você não consegue conversar com alguém se chegarem do seu lado querendo bater papo. Então aí você fica 2 minutos nessa intensidade mais elevada e de repente você diminui para um descanso ativo, que a gente chama. Aí você passa 2 minutos, 1 minuto recuperando, mas não parado. Você fica 1 a 2 minutos. Tem até treinos de 30 e 30, tá? Cada um vai definir suas estratégias de treino intenso intervalado e de 30 e 30, 1 minuto e 1, 2 em 2, chegando até aqueles 20 minutos que eu falei. Subir escada num prédio, por exemplo, é um treino intenso intervalado, tá? Você sobe aí quantos andares você conseguir até o seu máximo, até você tá bem desconfortável, lógico. Se você tiver algum problema cardíaco, né? Tenha muito cuidado com isso, passe um cardiologista antes, faça aí um ecocardiograma, um teste ergométrico para ver como é que estão as suas coronárias. Se tiver um fator de risco, realmente é um treino intenso que vai aumentar muito a demanda de oxigênio pelo coração, tá bom? Então, a priori estamos aqui, né, fizemos aí os testes aí cardiológicos, estamos todos bem de saúde e vamos fazer esse exercício. Então, um treino de escada em que você sobe 5 andares, 10 andares, né, se você aguentar, e aí você desce andando bem devagar, a ideia é você voltar até a sua frequência cardíaca mais próxima à sua frequência cardíaca de base, que a gente fala basal, é a de base ali. Então, mas não vai voltar, né, não vai dar tempo, mas vai diminuindo, e aí você desce devagarzinho, e aí você faz uma nova subida, por exemplo, você acelera de novo a sua esteira ou a sua bicicleta, tá? E isso realmente não pode durar mais do que 20 minutos, tá? Então, um treino intenso intervalado é também um treino muito ativador de hormônio do crescimento, muito ativador de testosterona, diminui também a insulina, aumenta a adrenalina, aumenta o cortisol e cria-se esse ambiente também mais favorável
para queima de gordura que a gente está buscando nesses 30 dias aí que a gente está, né, desesperado aí para queimar gordura, tá? Então, em suma, do ponto de vista exercício físico, atrelar treinamento intenso intervalado com atividade aeróbica, tá, de moderada intensidade. Se não conseguir em jejum, ok, mas pode ser também feita no fim do dia. Se você conseguir pelo menos um jejum de 4, 5 horas, também já é suficiente para que a sua insulina já esteja mais baixa e esse treino em jejum seja eficiente. No treino de musculação e no treino mais de alta intensidade, pessoal, não é interessante que esteja em jejum, tá? Porque são treinos que usa fontes de energia diferentes em relação à atividade aeróbica, tá? Então a gente utiliza fibras glicolíticas, que chama, fibras tipo 2 que a gente vai nesse treino intenso. Então você pode usar alguma fonte de carboidrato nesse momento pré-treino, por exemplo, tá? Pode ser uma substância, um carboidrato em pó, por exemplo, que você dilui, tem a palatinose, tem o oximase, pode ser uma banana com aveia, mas tem que ver o tempo de digestão, né? Se você já acordar e já ir, pode ser que não dê tempo para você comer essa banana, então você vai ter que suplementar algum carboidrato em pó, mas se der tempo, pode ser. Caso você também tenha almoçado, você escolheu lá o carboidrato para colocar no almoço, então você vai colocar o carbo só no almoço, mas nenhum horário do dia. Você pode, você comeu o carbo ali, o arroz, feijão, ficou 4 ou 5 horas de jejum e fez um cardio de jejum no fim do dia também, tá bom? E aí vamos para mais estratégias, tá? Falei bastante de dieta, exercícios, não sei se vocês têm alguma dúvida aí, caso tenham, fiquem à vontade aí de estar falando para a gente, falando sobre mais o assunto. Mas eu separei também bastante coisa que a gente pode aumentar aí, aumentar o metabolismo como um todo, né? E outra coisa que aumenta bastante o metabolismo, para quem, né, já está escutando muito disso, faz sentido, tá? Você se expor à água gelada, seja na piscina, seja no banho, você tem uma ativação hormonal, você aumenta a conversão de T4 em T3. T3 é um hormônio tiroidiano, que é a triodotironina, que favorece também a oxidação de gordura. Então quando você começa a tremer, você está tendo uma ativação metabólica, aquilo vai acabar favorecendo o uso de gordura de estoque também. Então pense que a ideia é você ativar fazer várias coisas, né? Porque a gente quer um mês, então você vai ter que, é banho, é um exercício, é alimentação, é um suplemento, okay? É um termogênico, então são várias coisas que a gente vai lançar a mão para que consiga, né, ter efetividade nessa queima de gordura, tá? Então o banho gelado, água gelada mesmo, tá? Água gelada ativa o metabolismo, o seu corpo vai gastar bastante energia para transformar, para esquentar a água no processo de descida aí da água gelada até o seu estômago, tá bom? Deixa eu tomar uma aguinha aqui, inclusive. Outra coisa que acontece quando as pessoas estão aí acima do peso é que elas estão inflamadas, tá? Então há uma inflamação crônica que deve ser combatida, ela não é boa para a saúde, também atrapalha o emagrecimento, porque se fala hoje em inflamação hipotalâmica. Hipotálamo é uma glândula cerebral que tem muita participação, né, no nosso controle de saciedade, de apetite, e quando esse hipotálamo está inflamado, você fica menos saciado e fica mais faminto. Então combater a inflamação crônica é de fundamental importância. Tudo que a gente fez até agora já gerou um ambiente anti-inflamatório, principalmente os exercícios, acordar em jejum ativando cortisol, também ativou essa capacidade anti-inflamatória, tá? Mas a gente tem suplementos também que a gente pode utilizar. O ômega 3, tá? O ômega 3, ele é fantástico para combater a inflamação. A curcumina também, o chá verde são alimentos anti-inflamatórios. O chá verde, ele também acaba favorecendo a queima de gordura, ok? Assim como a cafeína, a cafeína anidra, que eventualmente pode se manipular, pode comprar em suplementos, também é uma estratégia para que você eleve o seu metabolismo. A cafeína e o chá verde, eles aumentam uma enzima que chama AMPC no adipócito, tá? E tudo que a gente faz para aumentar o AMPC também favorece queima de gordura, como por exemplo a cafeína, citrusaurante, o cimetrol, a própria cafeína,
Então tudo isso favorece o aumento ou a não degradação desse MPC, o que favorece a queima de gordura. Então sim, o termogênico ele ajuda, mas dentro deste contexto. Não tem aquele milagre, as pessoas estão lá no dia a dia delas, né, fazendo qualquer tipo de alimentação e tomando um termogênico, como se popularizou, né? Isso realmente não vai ter qualquer sentido. Pense num time de futebol em que você vai ter vários jogadores, né? Não vai adiantar nada você só ter o Messi, só ter o Cristiano Ronaldo, só ter o Neymar e ter um time muito fraco, né? Então aqui você vai ter que ter uma zaga, um meio de campo, um bom técnico, tá? uma boa equipe de preparação física. A gente tem que atuar em tudo, tá? Isso para emagrecer rápido, seja para ter saúde também, tá bom? Então a gente vai ter que ativar também essa termogênese, seja com suplemento, seja com banho gelado, seja com água gelada. Mais um ponto, né? Milagre, não foi milagre, tá? Você já viu que para quem assistiu aí, para quem tá aí desde o começo, já viu que eu já falei de várias coisas aí comportamentais que dão trabalho, né? Que dão trabalho e não é simplesmente ficar tomando termogênico. Outra coisa que tem que se fazer muito, pensando em emagrecimento rápido também, modular a flora intestinal, né? A gente tem um ácido graxo de cadeia curta, que é o butirato, que ele também pode participar na oxidação das gorduras, pode sensibilizar a insulina, modular a fome. Então, como é que ela chama mesmo? Os amidos resistentes, né, que vem, por exemplo, a inulina, tá? A pectina. Tem um suplemento que eu gosto bastante, que é o Fiber Lift da Essential, que tem esses ácidos graxos de cadeia curta e favorecem o butirato, tá? E esse butirato em maior quantidade na sua flora intestinal vai modular sim várias vias que vão te ajudar, desde favorecer queima de gordura até modular o seu apetite, tá bom? Então, flora intestinal é de fundamental importância. Eu falei aqui de como melhorá-la suplementando, porém não vai adiantar suplementar se você também comeu um monte de industrializado, um monte de trigo refinado, açúcares multiprocessados, embutidos. Então, para que você melhore sua flora de forma também alimentar, nutricional, o básico é que você coma limpo, tá? O alimento seja o mais próximo do que a natureza te ofereceu. E eu discordo das pessoas que falam que a proteína animal inflama, tá? Talvez uma carne mais processada, talvez não, o que se inflama é uma carne processada, uma salsicha, um salame, né? Aquelas carnes que realmente tem muitos compostos químicos, tá? Mas a carne de boa qualidade, né? Que hoje se tem muito mais acesso, uma carne orgânica, entre aspas, aí, que é a carne que veio de uma vaca bem criada, ela não inflama ninguém, tá? O que eu tô falando aqui da gordura animal, apesar de ser muito a favor do uso de gordura animal para emagrecimento, neste momento a gente vai diminuir a gordura animal, tá? Para diminuir a ingestão calórica e perder peso mais rápido, tá? Mas voltando à questão da flora, é importantíssimo, né? O consumo de água, o consumo de não usar refrigerantes diet, por exemplo, né? O diet, ele não tem caloria, ok, ele vai ser muito melhor do que um refrigerante com açúcar. Não faz sentido algum alguém falar que a Coca Zero é o pior alimento do mundo, tá? A Coca Zero não é pior que a Coca-Cola normal. Uma Coca-Cola normal tem 30 gramas de açúcar. Você vai estimular, se você acordou com uma insulina de 7, que é a insulina de uma pessoa que está com uma boa composição corporal, você toma uma Coca, é um teste, inclusive aquele teste de curva glicêmica, é quase isso. Você jogou para dentro 30 gramas de açúcar, sua insulina vai para 150 em meia hora, favorecendo o estoque de gordura, desfavorecendo queima, né? Diminuindo o cortisol, o que vai deixar você meio cansado, né? Mas a Coca Zero, ela não tem isso, porém, ela é um alimento, olha a quantidade de química que tem lá dentro, para sua flora intestinal, para o seu estômago. Eu tomo uma Coca Zero, já queima aqui na entrada, né? Altera todo o seu pH ali, toda a digestão. Na questão calórica, realmente, ela é zero caloria, não tem açúcar. Não sei de onde as pessoas começaram a inventar que refrigerante zero tem caloria, mas não tem. Mas não é um alimento saudável, ok? Pensando nisso que a gente está querendo
fazer de detoxificação, de melhora de ambiente, melhora de inflamação, né? Diminuição de glicação, que é o que? A açucarização das suas proteínas do seu corpo. Então os açúcares, o trigo em excesso faz isso, né? Vai caramelizando o nosso corpo. Isso para a saúde não é nada bom, e também para o emagrecimento, ok? Então melhorar essa flora com ácidos graxos de cadeia curta é muito importante, tá bom? A banana verde, a fibra da banana verde é também fantástica para isso, ok? Vou falar um pouquinho também sobre algumas pessoas que eu deixei a caixinha de perguntas, né? E me perguntaram aí do Saxenda, né? Desses medicamentos que são os agonistas do GLP-1, né? Que é um hormônio que favorece a saciedade, né? Diminui compulsão, e ele se parece muito, ele ativa a leptina, e quando há essa ativação de leptina você fica sem fome. Sim, prescrito por um médico, acompanhamento, o Saxenda e esses outros análogos aí, esses medicamentos. Tem o Saxenda, tem o Ozempic, tem a Victoza, que é a mesma substância do Saxenda, tem o Trulicity também, que são medicamentos que agem dessa forma, tá? De forma agonista, ou seja, de forma muito igual a essa GLP-1, que ativa mecanismos de saciedade e você acaba comendo menos. Como todo medicamento, no começo você vê muito mais resultado, tá? Você acaba realmente tendo uma perda de peso mais importante. Se você depois não for com as próprias pernas, possivelmente o seu peso retorna. Não tem essa de efeito rebote. Efeito rebote porque você parou de comer pouco e depois voltou a comer muito. Se você melhorou seus hábitos, se você criou esse ambiente anti-inflamatório, se você se detoxificou, se você melhorou seu ambiente hormonal, neurotransmissores foram ativados, com exercícios físicos, com suplementação, eventualmente com hormônios, a chance de você se manter comendo de forma equilibrada vai aumentar muito quando você emagreceu. Agora, se você emagrecer unicamente às custas do medicamento e você não mexeu em nada disso, né? É esse exemplo do time. Você lá contratou o Messi e talvez nos primeiros momentos, no seu primeiro momento ali, ele fez gol e conseguiu, mas depois de 5, 6 jogos aí, ele não vai ter mais como resolver sozinho. Então o remédio ele faz isso, ele faz por você, ele tira a fome, mas aí você não se ajudou, você comeu muito pouco, você não fez exercício, você não ajustou nada que estava errado no seu metabolismo, continuou comendo alimentos industrializados, porém em pouca quantidade, porque o medicamento, né, fez isso, né? E aí você, né, não melhorou a sua casa, não melhorou, só colocou ali a sujeira debaixo do tapete. O que acontece? Quando ele parar de fazer efeito, uma hora para, tá? Uma hora para e aí você volta a engordar, né? Lógico, né? Aí é o que mais acontece, não tem efeitos rebotes pai, quando eu paro, sim, para, lógico, né? Você não comeu nada e volta a comer, tudo que você comia antes vai voltar naturalmente, né? Então, se você colocar alguém numa ilha deserta sem comida, ficar 15 dias, 30 dias sem comida, essa pessoa vai emagrecer muito. E aí, quando ela voltar para a civilização, ela vai comer muito, e não vai ter um efeito rebote pós-ilha, né? Então, é muito por conta disso que há esse rebote muitas vezes. A ideia é a gente fazendo essas estratégias que não haja esse efeito que a gente comentou aqui, tá bom? O que mais aqui? O corredor aqui 944 perguntou: cortisol controlado nesta forma ao acordar funciona como anti-inflamatório? Sim, né? O cortisol, a ideia é estimular o cortisol com a dieta de baixo carboidrato, com o jejum intermitente, porque o cortisol tem esse efeito anti-inflamatório. Sim, não é à toa que a gente tem corticoides aí para usar, eles são anti-inflamatórios. O problema é que o uso exógeno em quantidades grandes realmente traz efeitos colaterais, mas você estimular a produção do seu cortisol, muitas vezes usar o que a gente chama de low dose of hidrocortisone pode até ter um efeito hormético. Efeito hormético é o quê? Que em baixas doses você consegue até ter um benefício daquela substância, né? Por exemplo, o estresse em baixa quantidade, ele faz bem, né? Eu tô aqui sobre o estresse, mas eu tô motivado, tá? E esse estresse está me gerando motivação. Eu não tô aqui descabelado, eu não tô aqui tendo um ataque de pânico, tá? Quando você realmente se expõe a alguma coisa que você tem uma elevação de frequência cardíaca, sudorese extrema, palpitação, tremor, realmente é até o estresse excessivo, é um ataque de pânico, tá? Muitas pessoas apresentam isso quando se expõem em público, por exemplo, quando viajam de avião,
medo de elevador também é comum. Então, o cortisol ele tem essa função de realmente ter uma capacidade anti-inflamatória e ir contra aquela inflamação hipotalâmica que eu comentei, que é um dos grandes problemas da obesidade hoje que está se descobrindo. O Victoza, o Saxenda, essas medicações, elas acabam atuando nessa via também, né? Principalmente nesse hipotálamo também, de uma forma, né? Modulando a saciedade, porque quando você está inflamado, o seu hipotálamo não te ajuda e faz você ter fome. E aí o Saxenda vai lá e modula aquilo. Mas a inflamação continua, tá? E está se estudando até um medicamento que tem uma glutida, que é um desses agonistas do GLP-1, né? Tipo a liraglutida, do Saxenda, com um corticoide em baixas doses, que é a dexametasona. Está em estudo essa medicação. Por quê? Para atuar nessa via anti-inflamatória. Tá? Então, melhorar nossa capacidade anti-inflamatória é muito, muito importante. Tá? Um outro suplemento que eu gosto bastante, mas também tem que ter cautela no uso, é a ioimbina, tá? Que é o Iomax. Tem em farmácia comum, tem-se como fazer injetável. Ela inibe uma enzima que ativa o estoque de gordura, ok? Então ela pode ajudar sim também na queima de gordura. Ela é um termogênico e favorece a queima de gordura e desfavorece o estoque, ok? Me perguntaram também sobre o jejum intermitente, se ele entraria. O que eu penso disso? Se você já fazia jejum, como está meio que na moda, né? Todo mundo falando de jejum, eu vejo que as pessoas já chegam em mim já fazendo jejum e já tendo até pouco resultado. Por quê? Porque você criou, né, a palavra da moda aí, um novo normal, né? E aí aqui seu corpo já se acostumou àquilo lá. Então, se você já vem fazendo, a ideia é até quebrar aquilo lá, tá? Quebrar aquela homeostase, a não ser que você não estava fazendo com exercício aeróbico. E aí você passa a fazer, tá? Então aí, se você estava fazendo um jejum de 16/8, em que você parava de comer à noite e voltava a comer no almoço, você coloca uma atividade aeróbica neste intervalo, seja ao acordar, seja antes de finalizar o jejum, tá? Por exemplo, você na 15ª hora, 14ª hora, você praticaria essa atividade aeróbica, tá? E logo depois você comeria. Aí sim, você vai estar num jejum aí de 14, 15 horas, é uma atividade bem moderada. Eu já fiz isso algumas vezes, realmente eu pelo menos me sinto bem depletado, está até meio fraco, assim, né? Você percebe que não seria tão simples intensificar também. Então a ideia é você manter uma frequência cardíaca mais elevada, mas não tão intensa quando você finaliza o jejum com este exercício, ok? Musculação e atividade intensa eu realmente não recomendo. Uma vez eu fiz um treino de perna em jejum, não de 16 horas, mas eu estava com umas 12 horas de jejum e fiz um treino de agachamento, levantamento terra, entrei numa crise de hipoglicemia enorme, passei muito mal. E para quem já entrou em hipoglicemia sabe o quanto é ruim. É um negócio que chama iminência, sensação de morte. Você acha que realmente você vai morrer, porque é muito ruim. Seu coração, taquicardia, sudorese, e demora para reverter às vezes. Eu comecei a comer pastel, tinha uma pastelaria na frente da academia, eu fui comer pastel e caldo de cana, e aquilo não passava. Eu comecei até achar que era outra coisa, que não era só hipoglicemia, porque não revertia, e aí reverteu, tá? E era a hipoglicemia mesmo. Então tomem cuidado. As pessoas, né, tendem hoje até por conta da popularização do jejum, cada vez mais intensificar isso, e realmente pode se passar mal, tá? Você vai realmente, se você ficar em jejum muitas horas e fazer uma atividade de muito alta intensidade, realmente você pode não passar bem, ok? Vamos ver aí se tem mais alguma pergunta aí. Aí a professora Sol Santos aí perguntou da natação, excelente, né? Atividade, você pode usar a natação como uma atividade aeróbica, né? Mas de baixa intensidade por longos períodos, né? 40 minutos, 1 hora, né? Ou uma atividade intensa, né? Que entraria no HIIT, né? Você daria tiros na piscina, 25 metros no seu máximo, 25 metros bem devagar, 25 metros no seu máximo, 25 metros ou 50, 25, tá? Aí vai da capacidade também cardiovascular de cada um. Mas natação é excelente, um baita exercício, né?
grande Rafael aqui. Acabei de inclusive usar o seu kefir, para quem aí não eu falei de flora intestinal, ele me mandou agora umas amostras de um kefir, tá? De um iogurte com vários probióticos, com várias cepas de lactobacilos, @kefir, tá? Depois eu vou jogar aí, @kefir. Para quem quer melhorar a flora aí, esse suplemento é fantástico, tá? Entraria como entraria aí como suporte, né? Dentro de tudo que a gente conversou em relação à alimentação e exercícios, gestão de água, ok? Vocês me viram falar aí esses dias sobre a necessidade que se impõe aí de tomar grandes quantidades de água, pouco sal, né? E aquilo você vê a pessoa andando com água para cima e para baixo, né? E achando que aquilo vai resolver todos os problemas e que realmente, como eu disse ali, não faz tanto sentido ao meu ver. Neste momento faz mais, ok? Pensando em lifestyle, você ficar se preocupando com isso. Nesse momento que a gente quer realmente enxugar um pouco o nosso físico, realmente é uma estratégia. Competidores de fisiculturismo fazem isso, lutadores que querem bater um peso para lutar em determinada categoria fazem isso. Então dá certo, ninguém falou que não dá certo. Eu falei ali no vídeo sobre o assunto, eu falei como adotar aquilo como estilo de vida, que não vai ser nada fácil você se manter com uma dieta muito hipossódica, com muito pouco sal e tomando muita água, tá? É inviável, né, a longo prazo, mas a curto prazo, né, pode ser interessante sim, tá? Você realmente aumentar o seu consumo de água e fazer uma forcinha a mais para realmente usar pouco sal, tá? No seu dia a dia. E a ideia também não é você olhar para a sua urina e ver ela de uma forma clara, né? Ou não tão mais clara, mas não necessariamente parecendo com água, tá? Mas ela bem diluída assim, ela pode ajudar nesse momento você a dar uma desenxugada, a diminuir um pouco dessa sensação de retenção, você ficar mais leve, você vai precisar de rapidez, né? Você tendo com menos glicogênio no seu fígado, até na sua massa muscular, você vai acabar tendo mais agilidade para essas atividades aeróbicas, para essas atividades de alta intensidade, em que você precisa de um dinamismo, né? Então você realmente está mais leve, vai ser bem interessante, tá? E então sim, nesse momento a ingestão aumentada de água com uma diminuição da quantidade de sódio, né? Agora restringir completamente, não vejo necessidade alguma, mas você pode realmente se policiar. Quando se faz uma dieta mais limpa, sem industrializados, fica ser muito mais fácil você já comer pouco sal, né? Se você realmente comer uma banana de pré-treino, né? Não tem. Se você lá comeu a proteína ali você não adicionaria os vegetais, né? Não fica tão difícil. Os alimentos não vêm com sódio, aí você dependeria de você. Agora, se você compra um alimento industrializado, ali já vem adicionado, né? E aí você não tem essa como retirar esse sódio logicamente. Vamos lá, pessoal aí que tiver alguma pergunta aí, fiquem à vontade. Tá aberto para perguntas. Já estamos aí com 45 minutos de live. Acho que o pessoal aí não tem mais nenhuma pergunta. Então, em suma, eu acho que deu para falar bastante coisa aí em relação ao que eu faria, né? Sendo mais claro em relação à frequência disso, 6 vezes por semana, tá? Se você realmente quer em 30 dias, 6 vezes por semana de exercícios. Algum tipo desses exercícios mesclando, 2 vezes no dia eventualmente, cardio de manhã, atividade de força à tarde, 6 dias na semana de exercícios, um dia descansando,
para que você tenha um resultado palpável, será necessário. Isso que eu falei é realmente uma medida mais intensa, tá? Não é um estilo de vida, né? Não, quero desses 30 dias, 6 dias por semana, com aquele tipo de alimentação, eventualmente com essa suplementação, com esses suplementos anti-inflamatórios, né? Então isso tudo pode ajudar bastante, pessoal. O que mais que a gente pode falar aqui para finalizar? Não falei praticamente tudo aqui. Falei de leptina, falei de praticamente tudo, ok? Então eu queria aqui já ir me despedindo de vocês. Caso tenham alguma dúvida, tem uma caixinha de pergunta que eu deixei ontem para hoje, para serem respondidas na live. Me perguntaram muito do jejum, me perguntaram do Saxenda. O jejum eu já falei, especificaram qual jejum, né? Eu falei, eu gosto mais do jejum de 16 horas, como aqui vai ter bastante exercício também, como o que eu sugeri. Acho que jejuns muito longos também não seriam viáveis, tá bom? E aí fiquem à vontade, qualquer coisa entrem aí no meu inbox. Vou deixar uma caixa de pergunta, uma nova caixa de pergunta até amanhã, para o pessoal também que lembrar de alguma coisa me escrever, e eu vou respondendo para o pessoal aí também se interessar, para todos. Beleza, pessoal? Foi um prazer aí estar com vocês, espero aí que vocês ponham em prática e que tenham eficiência e que consigam aí, pelo menos melhorar um pouco a forma física aí em 30 dias. Depois, quem aplicou isso aí de forma o mais próximo a isso, entre em contato comigo, me fala, me conta, e eu quero saber o que aconteceu, tá bom? Bom fim de semana para vocês, grande abraço a todos aí, tchau, tchau.